Guilherme Canella é mestre em Ciência Política pela USP, coordena a área de Comunicação e Informação do escritório da Unesco no Brasil. Coordenou por 8 anos a área de pesquisa de mídia e jornalismo da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI, também é colaborador aqui do nosso programa. Guilherme Canella, eu acho extremamente curioso a reação de certas entidades durante o seminário, que a Unesco, por tradição, já há muitos anos, ela acompanhava, inclusive, eu até achava estranho que ela estivesse muito presente aos eventos da ANJ. E agora, de repente, a ABERT reclama que a Unesco está estudando e está fazendo propostas sobre a questão de concessões e não sei o quê. Quer dizer, das duas uma, ou as entidades aceitam a Unesco como vinham aceitando, ou então, de repente, só porque a Unesco fez uma ponderação que desagrada a certos grupos, ela já não serve mais. Isso mostra, de certa forma, a incoerência, o oportunismo, a falta de estratégia para que nós possamos construir realmente um marco regulatório com brevidade, porque senão o caos vai se estabelecer. Agora, dentro disso, tem a questão da concessão, que é uma causa nossa do Observatório. Nós já fizemos 30 programas em que o assunto concessão foi dominante, dos quais 7 eram exclusivamente sobre concessões. E, de repente, a ABERT reclama de que as ponderações da Unesco sobre a questão são despropositadas, em suma. Então, eu queria que você rapidamente nos oferecesse uma avaliação sobre isso. Olha, Disnes, primeiro eu queria dizer boa noite a você e a todos os seus telespectadores e as suas telespectadoras. É sempre um prazer poder estar aqui no programa. Eu diria que, antes de mais nada, a despeito de todos os problemas que nós possamos enxergar na cobertura que foi feita nos dias seguintes ao evento, que nós tivemos, acho que, um momento muito interessante no cenário brasileiro na semana passada. Não só porque o evento foi transmitido ao vivo por diferentes canais, mas porque a cobertura do dia seguinte, de novo, sem julgar especificamente os defeitos, alguns deles foram apontados aqui pelo professor Vinícius, talvez tenha sido uma das maiores coberturas sobre esse assunto que nós já tivemos no país, e com uma dedicação de espaço razoavelmente significativa dos principais veículos sobre esta agenda. Então, quer dizer, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais benevolente com a cobertura, eu acho muito interessante que o tema entrou de maneira muito contundente aí no espaço público sobre essa agenda, e aí nós temos agora a oportunidade, inclusive, de estar repercutindo os problemas e os acertos, enfim, dessa cobertura. Isso é um primeiro ponto. A segunda questão, como você disse, independentemente da recomendação específica que os consultores independentes da Unesco estão fazendo sobre o caso brasileiro, a organização já há algum tempo tem um conjunto de recomendações genéricas a todos os seus Estados-membros sobre esses assuntos. Essas recomendações estão atualizadas num documento que se chama Indicadores de Desenvolvimento da Mídia, e logo nas primeiras páginas o documento diz, esse é um documento inclusive aprovado pelo Estado brasileiro, diz que as concessões devem ser administradas por um órgão regulador independente. Então, repito, essa não é uma recomendação específica para o Brasil. Independentemente deste estudo que nós estamos fazendo sobre o caso brasileiro, esta recomendação poderia ter sido lida nos documentos oficiais da Unesco anteriormente. A minha impressão é que não cabe à Unesco avaliar e analisar se há ou se não há interferência política específica do Congresso brasileiro, ou se houve no passado, em relação às concessões que foram dadas ou que estão sendo outorgadas. Quer dizer, não nos cabe, isso é um papel da sociedade brasileira e dos diferentes órgãos de freios e contrapesos. Mas o que nós estamos dizendo é que, do ponto de vista dos padrões internacionais, não só para o Brasil, para qualquer democracia, a boa prática internacional é manter as concessões num órgão regulador independente.
e a nossa impressão é que isso não deveria causar espanto a nenhum dos atores que trabalham há tantos anos nesse sistema, porque essa é uma recomendação que todos os organismos internacionais vêm fazendo sobre esta agenda. Fernando Lachmann-Veltman é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, IUPES, é especializado em mídia e política, e também elites e instituições políticas brasileiras e teoria política. É professor e pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da famosa Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC-FGV. Fernando Lachmann-Veltman, como cientista político, quer dizer, como é que você vê essa situação em que nós estamos patinando numa situação, num lamaçal, não é? Desde 62, a última legislação, inteiramente superada tecnologicamente, não é? E politicamente também, porque o Brasil saiu de uma ditadura e se redemocratizou, e tem novas demandas da sociedade. Então, temos essa situação antiquada e, por outro lado, nós não conseguimos estabelecer nem um marco regulatório, nem um caminho para chegar a ele. Em suma, estamos realmente parados no tempo e no espaço. Não, na verdade a gente não está parado, né? Porque como o tema é muito complexo, né? E envolve muitos interesses, uma série de dimensões, o que na verdade nós temos é a chegada tardia, digamos assim, desse tema à agenda pública, né? Ou seja, esse foi um tema que foi sempre sendo colocado, digamos assim, de lado ao longo de todo o processo de transição democrática que a gente passou, né? O tema tentou ser discutido na Assembleia Nacional Constituinte, foi motivo de debates e houveram avanços importantíssimos na Assembleia Nacional Constituinte, mas ao mesmo tempo já aconteciam fatos políticos importantes. Nós sabemos quantas concessões foram dadas, digamos assim, na calada da noite durante a Assembleia Nacional Constituinte. Mas o ponto, a verdade é que esse é um tema muito polêmico, não é desde hoje, ele vem sendo deixado de lado porque, em grande medida, os setores, digamos assim, os setores mais poderosos dos meios de comunicação brasileiros têm exercido um poder muito negativo apenas de veto sobre a discussão. Ou seja, toda vez que aparece alguma tentativa, por exemplo, há mais de 20 anos tramita um projeto, nova lei de imprensa, que acabou sendo até abortado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas toda vez que esse projeto aparecia ou tinha algum novo desdobramento, os meios de comunicação imediatamente agiam, e as suas entidades de representação, no sentido de vetar qualquer discussão, né? Muito antes de qualquer tipo de discussão, foi exercido um poder de veto. Então, na verdade, esse é um tema muito antigo, na verdade, né? Porque ele tem a ver com alguns aspectos mais antigos da sociedade brasileira, né? Exatamente as dificuldades de relacionamento entre o espaço público e o privado, né? O espaço da iniciativa privada e de uma regulação que é necessária à própria atividade, né? Porque eu não acredito que os nossos concessionários de rádio e televisão vão querer um vale-tudo, porque senão daqui a pouco tem um monte de rádio pirata e sinal pirata invadindo o sinal e vai ser um caos, ninguém vai falar para ninguém, né? Ou seja, o Estado é um agente que pode facilitar as coisas nesse caso, né? Então, o problema é que eu acho que nós temos o campo está minado. Nós temos que fazer um grande esforço para tirar as minas e dizer, olha, não se trata aqui de censura, não é disso que se trata. Nós estamos querendo rediscutir essa questão e tentar criar um marco que seja de interesse para a sociedade como um todo, né? Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate a necessidade de uma regulação dos meios de comunicação em nosso país. Eu volto aqui para o Vinícius Lima com uma questão que eu considero fundamental e que foi mencionada no seminário, foi analisada de uma forma errônea pela mídia nos dias seguintes, mas que ela é fundamental, ela que cria a aberração inicial, que são as concessões de canais de televisão, que não podem ser entregues a congressistas, porque é uma aberração. Aquele que é fiscal das concessões, ele não pode ser um concessionário. Isto é uma coisa básica, liminar, e que não se consegue resolver. Agora, tem o Ministério das Comunicações que podia interferir. Não interfere para não desagradar grupos e partidos políticos. Tem a Comissão de Cultura e Comunicação da Câmara Federal, que poderia, mas ela não tem força, porque
porque falta o apoio político dos partidos. Essa é uma questão que mexe com o núcleo central, tanto que o Observatório da Imprensa, e o Vinícius Lima foi até a pessoa que organizou um estudo exemplar, provando que percentual altíssimo de congressistas, senadores e deputados eram donos de concessões por interpostas pessoas, por uma série de esquemas. Esse documento foi entregue à Procuradoria-Geral da República, recebemos um agradecimento e ele foi arquivado e nunca mais se falou nisso. Vinícius, eu queria que você explicasse essa situação, essa aberração fundamental. O pecado original está aí. Na verdade, Diniz, na Constituinte de 87 e 88, havia uma reivindicação do campo popular de que o poder de outorga não ficasse concentrado só no Executivo, que devia ser também compartilhado com o Poder Legislativo. E, na verdade, a Constituinte aprovou que os processos de autorização e outorga de concessões não deveriam ficar exclusivamente sobre para a decisão somente do Executivo, né? Começa no Ministério das Comunicações, vai para a Casa Civil e o presidente, até 88, era quem assinava a concessão. Então, o que aconteceu, na verdade, ao contrário da expectativa originária da proposta, foi isso que você já falou e que nós tivemos a oportunidade de, num estudo financiado pelo Projor, pelo Observatório da Imprensa, constatar factualmente, né? Nós identificamos deputados que eram concessionários sem nenhum subterfúgio, diretamente eram os proprietários das empresas concessionárias desse serviço público de radiodifusão, que estiveram presentes nas sessões da CCTCI na Câmara, que votaram a renovação das suas próprias concessões e, evidentemente, votaram a favor. Então, há casos como esses, né, em que o poder concedente e o concessionário se confundem, né? Então, isso é absolutamente absurdo e não existe outro país do mundo onde acontece isso, né? Se nós não conseguirmos romper isso, fica muito difícil de terminar com a prática do coronelismo, chamada de coronelismo eletrônico, que reproduz em pleno século XXI uma prática política que é, no caso brasileiro, da República Velha, né? Agora, na verdade, a legislação ela é ambígua, tanto na Constituição como no Código Brasileiro de Telecomunicações de 62. A deputada Luísa Erundina fez uma proposta de uma emenda constitucional que tramita no Congresso para deixar isso absolutamente claro, sem que houvesse ambiguidade. Porque quando nós fizemos a pesquisa e encaminhamos à Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público abriu processos, só que o Ministério Público não reconhece o impedimento legal por causa dessa ambiguidade. Então, a coisa não vai para frente.